Oi, gente! Eu sou a Isabela. E eu sou a Letícia. E no vídeo de hoje a gente vai contar tudo como foi o nosso primeiro semestre de medicina. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o joinha nesse vídeo e lá no nosso Insta que a gente tá quase chegando 10k. Então, por favor, vão lá seguir a gente que tem vários conteúdos legais e vocês não podem perder. Tá, então pra começar eu vou dizer quando que a gente fez esse semestre, que foi em 2020.2, bem no auge da pandemia mesmo, foi bem ali que a gente começou o nosso semestre. E a gente faz lá na Unesc, que é aqui de Santa Catarina, porque tem uma lá no Espírito Santo, a gente descobriu, mas a gente é aqui de Santa Catarina, tá, galera? Então, a Unesc é uma universidade particular, ela tá agora, né, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas em 2021 ela tá custando 6.300, mais ou menos assim, e ela tem algumas bolsas de estudos, que são oferecidas tanto pelo estado de Santa Catarina quanto pelo Criciúma, que é a cidade onde ela fica. Então, como que a gente entrou na faculdade? Geralmente, essa faculdade, a Unesc, ela oferece 2 vestibulares por ano, um no início e um no meio do ano. Só que a gente não foi por vestibular próprio, a gente entrou pela nota do Enem. A gente tinha que ser a diferente. É, nossa turma é a mais diferente de todas. Aí a gente entrou pela nota do Enem, porque, como eu já disse antes, a gente entrou no meio de uma pandemia, então não dava de fazer aquele negócio de vestibular lá, sentar na cadeirinha, não podia. Então a universidade abriu essa proposta pelo Enem, a gente se inscreveu na humilde pensamento que nunca iríamos passar. Nossa. E passamos. Passamos pela nota do Enem. Agora vamos pro próximo tópico, que é pandemia. Sim, a gente ingressou na faculdade no meio de uma pandemia de Covid-19 e tivemos que ter aulas virtuais, né? Do professor na casa dele, a gente na nossa casa e... Só que não era um ensino EAD, porque o EAD as aulas são gravadas e depois tu acessa elas. Nas nossas aulas a gente tinha que estar lá presente no horário, porque senão a gente não ganhava presença na aula. Então, meio que tinha ainda um cronograma pra te seguir, porque tu tinha que estar presente nas aulas. É, mas assim, como era esse sistema mais livre, acaba que a gente via as aulas depois também, não tinha problema. O professor às vezes falava, vocês não podem agora, beleza, vamos outro dia, porque... No caso, você só tinha que ligar o teu computador na hora e estar ali presente de espírito, né? Porque o teu corpo não tava ali, né? Mas tu ganhava presença, pelo menos. Então, só que isso durou acho que umas 2, 3 semanas, porque depois a nossa universidade já deixou a gente ir para as aulas presenciais, que eram só das matérias que tinham prática. Então, nem toda aula a gente ia, né? Só as que tinham prática, por exemplo, anatomia, que tinha que ir no laboratório. Então, agora vamos aos horários, né? Que é o que a maioria das pessoas tem curiosidade para saber. Então, a gente vai deixar aqui na tela como que é o nosso horário, que é o que a faculdade mesmo disponibiliza pra gente, não o que a gente faz, né? Que é bem mais frufruzento. A gente tem aula o dia inteiro, tanto de manhã quanto à tarde. Agora a gente vai falar sobre uma outra dúvida de vocês também, que é as matérias que a gente tem. Então, é um pouco complicado, assim, né? Como que funciona? É um pouco diferente, porque na nossa faculdade eles dividem o semestre em 3, que daí vão ser 3 módulos que a gente vai ter em um semestre. E quais foram os módulos que a gente teve? O primeiro módulo foi de sistema respiratório, o segundo foi de sistema cardiovascular e o terceiro módulo foi de sistema gastrointestinal, que é TGI. Então, a gente tinha um semestre que tinha 3 divisões e dentro dessas divisões a gente tinha 8 matérias. Isso, 8. Vamos começar a falar de cada uma. A anatomia era uma matéria que estava dentro do módulo. Todo módulo a gente tem focado em um. Primeiro módulo, respiratório, focado em respiratório. Como eram as aulas de anatomia? A gente, no começo, foi aulas virtuais, né, com o professor na casa dele, a gente na nossa, mas depois a faculdade já liberou pra gente ter práticas lá na Unesc. Então a gente começou a ir lá, ver os cadáveres, as estruturas, pra gente manusear também, que é muito melhor pra entender as coisas como é, né, porque a gente tinha prova prática também. Amém. Outra matéria foi bioquímica, que foi algo mais tranquilo, bem introdutório, assim, bem coisa de ensino médio. E a gente já fez técnico em química, então assim, foi um repeteco do repeteco do repeteco, não tava mais aguentando ver. E o professor de bioquímica era um querido, ele era muito legal. A matéria dele era assim, repeteco, mas ele fazia valer a pena. E ele fez até uma gincana com a gente, foi muito divertido. Dentro desse módulo, que tem 8 matérias, a gente também teve microbiologia, que foi uma matéria muito legal, porque a gente teve práticas também. Tudo que tem prática é legal, né?
lá na Unesc. Então a gente coloriu o grama, viu o meio de cultura, pra ver se tem ou não a bactéria no paciente, de acordo com o exame. Foi muito legal. Outra matéria que a gente teve foi histologia, e essa infelizmente foi completamente virtual. A gente não foi no laboratório ver as lâminas, o que eu acho que teria sido muito mais legal, porque só ver a imagem não tinha muita graça, assim. Então, teve 2 professores que deram essa matéria, aí um dava algumas matérias, outro dava outro que tinha mais afinidade, e os 2 eram patologistas, então eles sabiam muito e era bem legal. Outra matéria também foi embriologia, que eu confesso que eu estava muito ansiosa para essa matéria. Nossa. E eu fiquei, assim, um pouquinho triste. Decepcionada. Porque foi, assim, bastante trabalhinhos e, sabe... Não tinha muita... Não vou falar assim porque senão vai ficar feio, mas eu fiquei um pouquinho triste. Mas o professor era super inteligentérrimo. Sim. Ele sabia, se a gente perguntasse qualquer coisa, ele sabia responder. Era incrível. A próxima matéria é epidemiologia e assim, um pouco de ódio dela, porque é uma das únicas matérias que tem exatas e ela conseguiu me destruir, assim. Eu odeio exatas, então essa matéria foi bem difícil pra mim, tinha aquelas interpretaçãozinhas lá, mas o professor era muito esperto, realmente, ele fez vários trabalhos muito incríveis, assim, tá de parabéns, mas a matéria dele eu odiei. O Duro Calouro, se você está assistindo esse vídeo, responda as perguntinhas que o professor te faz. Porque ele tem uma roleta que tem o nome de todos os alunos. Então, se você cair, você vai ter que responder. Ainda bem, nunca caiu eu. Nem eu. Agora a gente vai falar de uma matéria super maravilhosa, assim, que tem tudo a ver com sessões tutoriais, que é fisiologia. Assim, maravilhoso, a gente entende como funciona realmente nosso corpo, quais os mecanismos que ele vai abrir mão ou compensar outra parte, e assim, maravilhoso, é realmente uma máquina perfeita, e a gente aprende tudo lá. E o professor também era, nossa, não tem nem palavras. Maravilhoso. Super atencioso com a gente, respondia tudo, era super amigo, companheiro, sim. É, que ele também era um dos professores mais jovens que a gente tinha, então ele era bem... Assim, super... Ele tinha uma caneca do Pokémon, gente, maravilhoso. Nossa. Informática médica. Era uma matéria que a gente tinha uma vez por semana, 1 hora, e eu não aguentava mais no final do semestre essa matéria. É que assim, era aprender a mexer no Word, aprender a mexer no Excel, era coisa muito básica. Algumas coisas eram legal. E ele passava muito trabalho, muito trabalho. Então tu sempre tinha toda semana um trabalho de informática para fazer, sendo que tu tinha 1 milhão de outras coisas para fazer. Então, assim, era uma matéria que vai ser útil para aprender de prontuário, preenchimento, só que assim, ela era muito introdutória agora. Eu não sei se no futuro vai ficar melhor, mas agora... Acho que vai. Não desdenhe de informática, porque é ela vai salva, salvar né? vocês. Ó, vocês vão tirar nota básica em anatomia, daí vai lá em informática e te ajuda. E agora você pensa que a gente já tava ferrado o suficiente, mas não estamos, porque tem as matérias fora do módulo. Essas são dentro do módulo, que é dividido em 3, como a gente já explicou milhões de vezes. E a gente tem foras, que duram o semestre inteiro. Então, as matérias eram Libras, Metodologia Científica da Pesquisa, Interação Comunitária e Habilidades Médicas. Então, vamos começar por Libras, que assim, foi uma matéria super interessante, assim, eu adorei. Só que é muito pouco tempo pra te aprender muita coisa. Sim, nossa, é muita coisa. E é incrível a aula, era maravilhosa. O professor era, assim, excelente, maravilhoso, super legal. Mas era, assim, muito pouco tempo pra aprender muita coisa. Então acabou que, assim, não valeu tanto a pena. É, porque é um negócio que se tu não ficar treinando sempre 2 semanas, tu já esquece o negócio. E como tinha tantas outras matérias, às vezes tu não dedicava tanto tempo pra aprender Libras, que era algo incrível. É isso aí. Triste. Então, Metodologia Científica da Pesquisa era uma matéria que antes mesmo de ter pandemia e tudo isso, ela já era 100% online, ela era à distância já. Então, assim, a professora dava um textinho, tu lia o texto, aí tu fazia um trabalho. Geralmente era botar nas normas da ABNT, assim, sabe? Então, foi bem tranquilo. Não tenho muito o que falar. Sim, só responder e deu. A próxima matéria é Interação Comunitária. Foi, assim, muito legal, só que podia ser melhor. Por quê? Porque a gente tava sistema aulas virtuais, então a gente não teve como ir nas UBS, visitar pra ver como é que é, ir na casa de pessoas que têm morbidades pra gente conhecer elas também. A gente não teve nenhum contato com essas coisas, sabe? Então acabou que foi um pouquinho defasada, mas foi
top também, foi bem E legal. a última matéria que a gente teve, habilidades médicas, que é a nossa queridinha, a matéria que a gente mais gosta, já falando pra vocês. Foi a que a gente mais se identificou, porque foi a aula que a gente se sentiu mais médico, assim, né? Porque até então era tipo assim, bioquímica, assim, era tudo muito pequenininho, né? Maravilhoso, 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 maravilhoso. Então, habilidades médicas era a matéria que a gente aprendia a fazer a anamnese do paciente, o exame físico. A anamnese, para quem não sabe, é aquela entrevista que tu faz com o paciente para descobrir o que ele tá sentindo, se ele já teve alguma doença, se já tomou vacina. Então, A gente é detetives. Aprendi isso em anamnese. Era uma matéria muito legal, a professora era muito inteligente, ela cobrava muito da gente, assim, muito. Não, eu nem vou falar nada, mas a prova dela, ela me perguntou o que era, sei lá, dermografia. E eu fiquei que ela deu um segundo, acho que ela nem deu. Dermo, pele, grafia escrita. Deve ser alguma... Então, eram essas as matérias que a gente teve. Sim, era bastante coisa, mas nada que não possa piorar, porque o segundo semestre tá aí, o horário é bem maior. E vocês vão ver no próximo vídeo. Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante na nossa faculdade, que é sobre o método de ensino dela. Ela é mista, tanto PBL quanto tradicional, né? Que é professor-aluno, e PBL eles te dão um problema e tu tem que resolver junto com o teu grupinho de alunos lá reunidos com o tutor. Mas a gente vai explicar mais certinho o que é. Basicamente, todas as disciplinas que a gente mencionou, elas eram método tradicional. O professor explicava pra gente, ele dava aula, passava prova, trabalho. E o que era a parte PBL da história? São as sessões tutorial que a Letícia falou, que elas eram na segunda e na quinta. De manhã. Então era a segunda inteira de manhã e a quinta inteira de manhã a gente lá fazendo tutorial. Cada módulo daqueles 3 que a gente teve, que a gente já comentou, a gente tinha um sorteio, assim, das pessoas da sala e ficavam 9 alunos, assim, aleatório. Eu e a Letícia nunca caímos juntas, nunca. Eu já caí com gente 2 vezes, nunca caí com a Letícia, mas ok. Vocês querem ver que a gente nunca vai cair junta? Não. Aposto com vocês, Aposto. Que olha, a gente é tão sortuda que isso vai acontecer. Selecionado o grupo das pessoas ali, o que acontecia? Tu tinha um tutor, que ele quer ser o responsável por... Conduzir, assim. Isso. Mediar. Conduzir ali, mediar vocês no que vocês iam procurar. A faculdade te dá um cronograma do que tu tem que seguir. Ao todo, são 9 problemas, com títulos e assuntos que tu vai ler e discutindo com o teu grupo pra te tirar as conclusões, o que tu acha que é necessário pesquisar, que vocês não sabem ainda as respostas. Sim, spoiler, geralmente vocês têm que pesquisar tudo porque a gente não sabe nada. Mas tá. Por exemplo, no módulo de respiratório, a gente teve um problema que falava sobre uma pessoa que caminhou até o NES, sentiu, assim, falta de ar, tipo, dor no peito, assim, e a gente teve que discutir o que aconteceu. Lá a gente já sabe um pouco mais de coisa, daí foi mais interessante. Daí a gente discutia, o que aconteceu com essa pessoa? Quais os mecanismos que acusaram para ela sentir esse cansaço, essa fadiga. Daí a gente discutiu tudo, no outro tutorial a gente explicou tudo pro tutor e o tutor deu uma nota pra gente sobre essas nossas conclusões tiradas e a explicação depois. Nota da editora. Eu achei um pouquinho complicado de entender como a gente explicou, então eu peguei esse esqueminha passo a passo de como funciona uma sessão tutorial. Pausa o vídeo que tu vai conseguir entender melhor. Daí, nesse primeiro encontro, vocês vão fazer essa primeira parte. Aí, por exemplo, vamos supor que foi na segunda. Aí, na quinta-feira, vocês vão trazer as respostas desses problemas. E aí, depois de ter exposto as suas ideias, ter conversado com o professor, se ele sentir que faltou alguma coisa, ele vai completar, né? Se alguém não falou o que era para ser falado. Depois disso, o que vai acontecer? Não acabou ainda a sessão tutorial, porque daí vocês vão novamente abrir outro problema para responder na outra semana. Então, vai ser sempre isso. Fecha um problema, abre outro problema. E a gente se ferra. Basicamente. Agora, uma outra dúvida que vocês tinham bastante é quais materiais que é realmente necessários para o primeiro período de medicina? Jaleco. Única coisa que você vai precisar. É só isso, gente, porque... Sim. Não é nada, assim. Só jaleco mesmo que você vai no laboratório é realmente necessário, jaleco. Mas tirando isso, esteto, essas coisas, nada. É necessário. Aí, dependendo de que tipo de pessoa você é, você pode escolher um caderno para anotar, ou você vai imprimir folhas com os slides do professor. Quando existe o slide, né, porque é um negócio que não vem sempre. Ou como a gente, né, que a gente prefere usar
iPad e tablet. Tá, e outra coisa que a gente comprou também, mas foi agora bem no finalzinho, foi os nossos estetos. Eu até não tirei ele da caixa pra mostrar pra vocês que ele é o 3M. Não, é o clássico 3M. Então, Da Litman. isso aí. O meu é o vinho, na verdade. E o meu é o azul. Ah, eles combinam, gente. Olha só que lindo. E a gente comprou também uma mochila, que foi da faculdade. Escrito medicina, é Porque claro, né? eu queria, né? Nada mais justo. E sobre os livros, né, que a Letícia mencionou, tudo tem PDF, então tu consegue se virar super, tem na faculdade. Então, não se preocupe em comprar, pagar R$400 num livro, que tu não vai precisar disso, não. Aham. Os livros que vocês também me perguntam quais que a gente utiliza, tá? A gente usa... Eu uso mais, assim, fisiologia. Uso sempre fisiologia. Uso o Guyton, apesar de o Guyton ser bem repetitivo, mas eu gosto do Guyton. E também o Linda, eu gosto bastante do Linda, que ele é tipo um resumo do Guyton. Nossa, é um resumo muito... É perfeito. Nossa, é muito bom pra te conseguir revisar e não... Porque o Guyton, assim, ele repete as mesmas coisas. O Linda vai lá, ó, pá, pá, pá. E eu gostava também do Silverton, porque eu achava que ele era o meio termo entre o Guyton e o Linda. Porque o Linda às vezes era um pouco resumido demais e o Guyton era muito extenso. Daí o Silverton, pá, era o meio termo, assim. E para anatomia a gente usava o clássico Netter. Era isso. Era do Yokoshi, que era com cadáveres, assim, imagens de reais. Isso, daí explicava. Era bem legal, principalmente prova prática de anato. Isso. Gente, os professores vão falar pra vocês, tá? Nem se preocupem quanto a isso, porque os professores, eles indicam os livros. Ó, então eu vou deixar aqui, ó, prepara o print, que eu vou deixar todos os livros que a gente usou, daí você olha e vê qual que tu prefere. Então, ó, prepara o print. Isso aí. E basicamente foi isso, mas Foi isso. vamos frisar de novo. O que é realmente necessário: jaleco, lápis, borracha e caderno. E uma caneta pra te fazer as provas, né? Então, agora a gente vai pro último tópico, que é provas, trabalhos, seminários e tudo que valia a nota que a gente teve que A fazer. matéria daquelas modulares, lembra que a gente falou lá no começo, tinha 8? Elas tinham provas todas com peso 10. A Nato tinha 2, uma prática e uma teórica, daí dividia, mas as outras eram todas só uma prova. Cada prova dessa valia 0,05 na nota final. Então era bem pouquinho. Mas se tu não se esforçar nesse pouquinho, obviamente tu vai rodar. Então tem que tirar tudo nota boa. Exatamente. E aí, qual a nota que contava mais? Era a nota da COG, que era a cognitiva do módulo. E o que ela era? Era uma... Era um saco de prova, porque assim, tá, vamos supor, a gente teve um módulo de respiratório. Aí no final do módulo, o que acontecia? A gente ia ter uma prova daquelas sessões tutoriais que a gente fez. Então todos os assuntos que caíram naquela sessão tutorial iam estar nesta bendita COG. E ela valia muito, assim, no peso da nota final. Ela valia 10, o peso dela era 10, só que ela valia 0,4. Ela era uma prova Uma merda, né? de 60 questões, sendo que era 50 mais 10 discursivas. Só que como a gente estava no EAD, a gente não teve as 10 discursivas, graças a Deus. Então era só 60 assim, né, de assinalar, horrível. 2 horas, pior que o Enem, quase, meu Deus do céu. E tipo, era de matar, gente, era horrível. Mas superamos. Se a gente superou, você também vai conseguir superar e é isso aí. E uma dúvida também que dá bastante medo é as provas tipo de anatomia, prova prática principalmente, que é lá no laboratório de anato, nos cadáveres. E como que funciona? Assim, é bem tranquilo, tá? A gente fica nervoso, mas é bem tranquilo mesmo. O professor, tipo, ele tem várias mesas lá no laboratório. Daí o professor bota uma peça, ou mesmo um cadáver em cima da mesa, e bota um alfinetezinho naquele que é que tu saiba. Por exemplo, ele botou uma que teve, foi... Na via ilíaca externa. É, botou ali na perninha ali. Daí a gente botou a veia, ou artéria, dependendo, né? Ilíaca, daí a gente botou sendo interna, externa. E também uma dica, botem esquerda e direita, tá? Porque a gente perdeu muitos pontos pra não botar esquerda e direita. Mas é bem tranquilo. O professor, ele não pega pesado, tá? Principalmente o da primeira fase, pelo menos. Era bem o que a gente viu e bem legal. E outra matéria que também tinha prova prática era de habilidades médicas, só que a gente só teve uma vez, né? E como que funcionava? Primeiro, a gente ia numa salinha em dupla com uma professora, é óbvio que a gente foi junto, né? Então a professora, ela fazia 3 perguntinhas ali sobre palavras semiológicas e depois ela também pedia pra gente fazer algum exame físico, por exemplo. E depois a gente ia para outra sala pra medir a pressão arterial um do outro. E foi isso a prova, foi bem tranquilo.
Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez um compiladão sobre o nosso primeiro semestre. E se vocês comentam bastante assim, a gente faz do segundo semestre, terceiro semestre. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Também vai lá no nosso Insta, dá uma olhadinha, tem bastante conteúdo legal. Não esquece de curtir esse vídeo também. Então, Isso aí. um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.